Fala aí, torcedor do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui para vocês e mais um vídeo aí para a gente falar do Fluminense. Fluminense que apresentou hoje o técnico Zubeldia, comandou o primeiro treino e já saiu no bid. Então ele deve estar à beira do gramado no domingo no Maracanã, 4 horas da tarde, onde teremos o clássico entre Fluminense e Botafogo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo sobre o tricolor. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago os jogos da rodada de número 25 do Campeonato Brasileiro. Temos o raio-x aqui, a gente vai mostrar para você os números. Com a tela, o Fluminense sem o Ganso e sem o Igor Rabelo, no caso do Igor Rabelo suspenso, e o Botafogo com muitos desfalques. Natan Fernandes, Danilo, Bastos, Neto, Caio Pantaleão, Barbosa, Alex Telles é dúvida e assim por diante. O Berna, ontem conversando aqui, o Léo até estava dizendo, né, essa maluquice de você não ter uma filosofia, uma linha de trabalho entre o técnico e outro. Sai Renato Portaluppi, entra o Zubeldia. Qual é a ligação que um tem com o outro? Zero. Eu acho que tem uma interseção, que é uma coisa até meio fugaz, né, sob o comando do Renato Gaúcho, que foi a utilização dos 3 zagueiros em determinado momento na Copa do Mundo de Clubes. De repente o Zubeldia volta com isso aí. Pode ser. Não é certeza, não. O Zubeldia meio que domina os 2 formatos, né, defensivos aí. Agora, o Fluminense não vai passar por eleição no final do ano? Mário Bittencourt. E aí estenderam o contrato até o final de 26. É inacreditável isso. É assim, o técnico para ser contratado, o cara não vai falar, vou ficar 2 meses. Você quer, então vamos fechar um contrato de 1 ano e 2 ou 3 meses. Então, mas se o Bittencourt não for eleito, ele vai passar por cima. Aí fica mas aí, próximo. Cara, problema do próximo. Não tem, problema do próximo. Pagar a multa rescisória. Isso, e a multa alta. E aí vai endividando o clube. Imagina, o compromisso não é com o clube, com a instituição. O compromisso é com a carreira política. Nem Mano Menezes no Corinthians, por exemplo, contratado no final da gestão do Ilho, não era o técnico do Augusto Melo. Durou poucos meses. O Augusto Melo tinha falado antes da eleição, eu não quero. Pois é. Mas é o retrato do futebol brasileiro. Agora, só sobre um dos desfalques do Botafogo, Montoro está liberado para disputar a Copa do Mundo Sub-20. Essa não é uma decisão do David Ancelotti, é uma decisão da diretoria do Botafogo junto com o jogador. Tá errada. Aliás, jogador sub-20 que atua já frequentemente em time profissional, não deveria ser convocado por nenhuma seleção. Tá errado, isso é um absurdo. E aqui é rock and roll, meu chapa. Riscos. Vamos ver como é que tá a tabela. A tabela tá assim, ó. Flamengo tem 51 pontos com 23 jogos, ou seja, 1 a menos em relação às 24 rodadas que já aconteceram. Depois a gente vai colocar os jogos da 25ª, né? Em segundo está o Cruzeiro, com 50, completou 100%, porque o Cruzeiro não está nas competições internacionais, não viajou para o exterior para jogar o Mundial de Clubes da FIFA, enfim, 24 jogos ali com 50 pontos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, tem 49. Então, assim, na teoria, se o Palmeiras alcançasse esses 6 pontos de 2 partidas restantes, poderia estar no topo da tabela. Tudo no campo hipotético, campo da hipótese. O que não é hipótese é o Mirassol. Esse está em 4º lugar, voando, fez 23 jogos com 42 pontos. E depois, na sequência, vem Botafogo, Bahia, São Paulo, Fluminense, Bragantino, Corinthians está na 10ª posição, olha lá. Depois, na segunda página, Grêmio, 11º, Ceará, Vasco, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, e aí a diferença de pontos da zona do rebaixamento é muito pequena, né? Veja, Vasco 27, Internacional 27, Santos 26, Atlético Mineiro 25, abrindo 3 pontos em relação a quem está no Z4, que é o Vitória com 22, Juventude com 21, Fortaleza com 18 e o Sport com 14. E aqui, essa tabela é muito legal, porque mostra exatamente a quantidade dos jogos, os times que já cumpriram
as partidas, as 24 partidas. Esses times estão na coluna da direita. Eu vou começar exatamente pela coluna da direita, onde 8 times estão com 100% de jogos realizados. Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Bragantino, Corinthians, Grêmio, Vasco e Vitória. Na coluna do meio, 8 times têm um jogo a menos. Flamengo, Mirassol, Bahia, Ceará, Internacional, Santos, Juventude e Fortaleza. E na coluna da esquerda, 4 times têm 2 jogos a menos. Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Sport. Ou seja, meus amigos, isso dá uma distorção considerável na leitura do que está acontecendo na classificação do campeonato, né? E não dá nem para falar aquela história de que, por pontos perdidos, o determinado time é líder. Existe isso. O Palmeiras é o líder por pontos perdidos hoje. Mas, para isso, terá de ganhar os jogos que deve. E tem um clássico no meio dessa história, contra o Santos. Santos e Juventude, são os 2 jogos que o Palmeiras deve, né, na competição. Então, não dá para você garantir que o Palmeiras vai ganhar os 2 jogos. Claro, é mais time do que os 2, mas no clássico as coisas costumam se igualar. E tem uma questão, o Palmeiras vai entrar em campo em data FIFA, né? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tinha todo o direito de bater o pé e falar, não vou jogar, porque o Palmeiras terá vários jogadores cedidos às seleções. E ela falou que está tudo bem. Assim como ela falou que tudo bem, por meio de uma nota divulgada pelo Palmeiras, sobre a mudança do calendário do futebol brasileiro num fim de semana e o consequente, melhor dizendo, adiamento dos jogos da Copa do Brasil, né? O que prejudicou o Palmeiras. Então, é um Palmeiras que vai entrar em campo desfalcado, me parece que para o jogo contra o Juventude, né? E não dá para cravar, não dá para você dizer o Palmeiras vai ganhar do Juventude, é favorito, claro. Vai ganhar do Santos, também é favorito. Mas, particularmente nesse jogo contra o Santos, o clássico iguala as coisas. É o que a gente tem visto aí, né? E sempre viu no futebol brasileiro. Agora, o Kleber, nosso diretor aqui, está me lembrando o seguinte... essa tabela vai ficar incompleta durante muito tempo, porque o Atlético Mineiro está classificado na Sul-Americana. E tem, pelos jogos adiados aqui, vai embolar de um jeito o meio-campo. O Galo enfrenta o Del Valle. Dia 10 de outubro, o primeiro jogo. Dia 29 de outubro, o segundo jogo. Então, assim, vai ser difícil a CBF organizar tudo, Sim. Colocar tudo dentro do mesmo prato, né? Eu vejo ainda a classificação do Campeonato Brasileiro distorcida. E acho que com os jogos a menos que Flamengo e Palmeiras têm ainda, a gente coloca o Cruzeiro no bolo de uma... A gente pode vir a colocar o Cruzeiro no bolo de uma outra forma, Kaká. Acho que os duelos... Claro que não dá para contar com os pontos do Flamengo, no jogo que tem atrasado, nos 2 jogos que o Palmeiras ainda tem a realizar. Mas a partir do momento que esses times entrarem em campo, e acho que a tabela tiver com um número de jogos igual para todo mundo, a gente pode ter uma outra percepção de quais times brigam pelo título de fato do Campeonato Brasileiro. Quando você jogava nessa zona toda, essa esculhambação de jogo? Sempre foi. São Paulo entrou 2 vezes em campo no mesmo dia. Eu joguei esse jogo. Eu joguei um e fiquei no banco no outro. Sporting Cristal e Grêmio. O Juninho Paulista jogou os 2. E teve outro jogo. Que ano foi isso aí? 94. 94. Só para contextualizar, o que aconteceu? O São Paulo teve de jogar uma partida pela Copa Comebol e outra pela... Às 7 horas, vamos dizer. E o outro jogo foi às 9h30. E o São Paulo jogou 2 vezes. Seguiu. O cara comprava um ingresso e assistia ao São Paulo 2 vezes. Isso aconteceu. Aconteceu, eu joguei o primeiro jogo. Você estava no São Paulo nessa época. E daí no segundo eu fiquei no banco, acho que o Juninho Paulista jogou os 2. Quem era o técnico? O Telê. Era o Telê? O Telê era o técnico, o Muricy já estava junto, o Muricy já como auxiliar dele. E teve um outro jogo também, que foi um jogo contra o Cruzeiro, que ele valeu pela Supercopa e valeu pelo Campeonato Brasileiro. Teve isso. O mesmo jogo valeu 3 pontos para o Campeonato Brasileiro e valeu o jogo de ida do campeonato. Depois a gente foi jogar o jogo de volta, ganhamos nos pênaltis. Esse é o jogo de 6 pontos mesmo. Cara, incrível isso aí. E tinha isso... Não, a gente está falando isso aí em 94. Isso eu acho que é um atestado de incompetência nosso, que faz 30 anos a gente não resolveu esse problema ainda, né? E continua essa loucura aí que é o campeonato. Mas... E uma outra coisa que fazia tempo, né? O Bernardo falou e tá muito... Pontos perdidos, cara.
Pontos perdidos. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Porque na nossa época que eu jogava, tinha o campeonato por pontos perdidos, porque você calculava. Nunca havia Nunca uma falava, simetria ali. Mas sabe quando que tem isso? Quando um time é punido e, de repente, perde pontos e fica abaixo do nível do zero ali. Aconteceu com o Equador nas últimas eliminatórias. Isso. o Começou Equador de teve menos pontos alguma perdidos. coisa. Mas só nesses casos, porque acabou esse negócio de pontos perdidos. E agora Vai. fica assim, o Palmeiras é líder por pontos perdidos, cara. Sabe o que vale isso? Nada, cara, porque ele precisa ganhar os 2 jogos. Vai ter que justificar no campo. Vai ter que... Assim como o Flamengo também, né? O Flamengo tem um jogo, todo mundo é moleza contra o Sport. O Sport já ganhou 2 jogos esse campeonato brasileiro. Corinthians e Grêmio. É jabuticaba, né? Porque só acontece no Brasil. acontece no Brasil. Só acontece no Brasil isso aí. Que coisa, a gente só exporta porcaria, né? Inacreditável. Olha aqui, rodada do Campeonato Brasileiro, para esse fim de semana, rodada 25. O campeonato está funilando, né? Esse problema de calendário é da CBF que se vire lá para tentar resolver. Fortaleza e Sport jogam amanhã às 4 da tarde, Vasco e Cruzeiro. Jogo marcado para amanhã em São Januário, Juventude Internacional amanhã às 6h30, Atlético Mineiro e Mirassol amanhã às 9 da noite na Arena MRV. Aí no domingo temos um jogo na hora do almoço, 11 da manhã, Grêmio e Vitória. Vitória estreando novo técnico aí nessas mexidas todas, né? Enfim. Jair Ventura. Né? Jair Ventura. Fluminense vai estrear técnico novo também no clássico contra o Botafogo. Jogo marcado para domingo às 4 da tarde no Maracanã. Subiu o dia. Bahia e Palmeiras. Jogo lá na Fonte Nova, domingo às 4. Bragantino e Santos, domingo às 6h30 no Estádio Municipal de Bragança. Corinthians e Flamengo, jogo muito esperado aí, grande clássico às 8h30 no domingo. E na segunda-feira, São Paulo e Ceará, às 8 da noite no Morumbi. E aí, Léo, grau de dificuldade máximo para que jogo você colocaria aí? Difícil, hein, Kaká? Acho que o duelo mais interessante da rodada é entre Corinthians e Flamengo. Claro, tem um clássico ali, Fluminense e Botafogo, jogo grande também. Mas eu destacaria Corinthians e Flamengo, Corinthians desfalcado e um Flamengo talvez de ressaca, será? Por conta da forma como foi a classificação à próxima fase da Libertadores. Então, destacaria esse jogo. Então, Corinthians pode roubar pontos preciosos do Flamengo, que é o líder. O Bahia pode roubar pontos do Palmeiras. E o Vasco pode roubar ponto do Cruzeiro. Quer dizer... Eu acho que esse jogo vai ser legal. Vasco e Cruzeiro eu acho um jogo bem legal também. Porque o Vasco tá naquela, também pode dar uma surpresa no Cruzeiro, cara. O que você acha do Diniz, hein, Jameli? Eu acho ele um baita treinador, cara. Eu acho ele um baita treinador, eu gosto. Não gosto do jeito que o time dele joga. Eu, como treinador, não jogaria desse jeito, porque é contra o jeito que eu gosto de jogar futebol. Mas eu acho ele um baita treinador, cara. Eu acho que ele tá melhorando, né? Esse negócio de ter que sempre... eu prefiro morrer, mas morrer do jeito que eu penso futebol, tá? Eu acho que ele já tá mudando um pouquinho. Mas eu gosto. Você acha? Eu discordo de você. Eu acho gosto que ele dele. se mantém bem abraçado a uma forma de jogar. Eu acho que até o Vasco, por muitas vezes, não tem os jogadores que se adaptem a essa condição. Então, a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Ceará, o Cocão falhando bizonhamente na saída de bola, nos gols marcados pelo Ceará, o primeiro naquela partida. E o Paulo Henrique se complicando depois, bom jogador, mas se complicando defensivamente. E o Ceará empatando o jogo no finalzinho contra o Vasco. E o gol do Bahia. O gol do Bahia em São Januário, na quarta-feira, sai uma falha de saída de bola. Então, assim, ele tem um modelo que é inegociável para ele. Será que ele tem os jogadores adequados para isso? Mas eu acho, por exemplo, não. Eu acho que ele São se moldou sucessivas um pouquinho, cara. falhas. Ele tá mudando um pouquinho, eu acho, cara. O time dele, agora o goleiro já não dá mais caneta dentro da pequena área. No jogo da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Botafogo, no Engenhão, ele usou um jogo mais longo, de mais transição, bola longa nas costas. E no jogo contra o Flamengo, ele usou bastante também bola longa. Sem ter que sair ele tanto por baixo. Ele tem variado. E ao longo da passagem dele pelo Fluminense, ele falou bastante sobre isso. Há jogos em que eu prefiro um jogo mais curto, por baixo, que eu tenho que sair com uma saída mais estruturada, e há jogos em que eu vou utilizar mais essa bola mais longa. Eu acho que a grande marca do Fernando Diniz, até pelo momento em que ele se lançou no cenário nacional, era essa do jogo mais curto, mas eu acho que ele tem evoluído nessa parte do jogo mais longo, sim. Ô, Berna, quem que vai ser o ladrão de pontos dessa rodada? O Vasco, Bahia ou o Corinthians, nos líderes? É difícil falar. Eu acho que ninguém. Eu acho que os três vão ganhar.
Eu acho que o Cruzeiro ganha do Vasco em São Januário. Eu acho que o Palmeiras ganha do Bahia. O momento do Bahia é péssimo. Mas o jogo é lá. É lá, mas vai jogar sem o Jean Lucas, né? Que foi expulso, mal expulso, aliás, no jogo contra o Vasco da Gama. É o melhor jogador do time, estava na seleção. E eu acho que o Flamengo ganha do Corinthians também. Mesmo cansado por causa do jogo do meio de semana. Eu acho que sim. A condição do Corinthians é muito ruim, né? O extracampo ali pesa. Trazer os jogos da rodada de número 25. Teremos aí 4 horas da tarde, Fortaleza e Sport. 18h30, Vasco e Cruzeiro. Juventude e Internacional. Atlético Mineiro e Mirassol, 9 horas da noite. Aí já no domingo, Grêmio e Vitória, 11 horas da manhã. Clássico Carioca, 4 horas da tarde, Fluminense e Botafogo. Bahia e Palmeiras. Bragantino e Santos. 8h30 da noite, isso é horário de jogo, 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo. O jogo vai terminar 10h30 da noite num domingo. Domingo não é hora de jogo nesse horário. Aí São Paulo e Ceará vai ser na segunda-feira, 8 horas da noite. Segunda-feira também é dia de jogo. Aí na classificação, os 4 primeiros, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol. Botafogo e Bahia ali na zona da pré-Libertadores. São Paulo, Fluminense, Bragantino, Corinthians, Grêmio, Ceará e Vasco. Não, só Ceará, né? Zona da Sul-Americana. Aí na zona do rebaixamento, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Vamos ver como é que vai ser a rodada de número 25. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.